Sou Ângela Maria Martins Marciliano, aluna do curso de doutorado da Universidade em Anguera. Minha orientadora, professora doutora Angélica da Fontoura Garcia Silva. O meu trabalho é um olhar para contribuições e limitações do material de apoio ao currículo paulista para o ensino de medida de comprimento. Iniciamos nossa reflexão a partir do documento conhecido como BNCC, Base Nacional Comum Curricular, documento que fomentou, a partir de 2018, discussões em todos os estados da federação, culminando com a produção e construção dos currículos norteadores do trabalho com educação. Para sustentar nossos estudos, trouxemos ainda a contribuição dos autores Clements e Stephen, que em seus estudos elencam as ideias essenciais na construção do conhecimento de medida de comprimento nos anos iniciais. Nossos objetivos foram identificar as possíveis contribuições e limitações do material de apoio ao currículo paulista para o ensino de medida de comprimento e ainda refletir sobre as relações que embasam esse ensino a partir dos materiais de apoio ao currículo, identificando possibilidades e limitações. Caracterizamos nossa pesquisa como documental de natureza qualitativa na perspectiva de Gil. O foco esteve dentro do material de apoio ao currículo, no EMAI, destacamos a atividade 32.4 e dentro dela buscamos compreender como a ideia de iteração de unidades pudesse estar presente. Esta ideia implica na perspectiva de pensar grandezas contínuas, conhecimento necessário para os estudantes para que eles apreendam a ideia de medida de comprimento. Destacamos a atividade 32.4 e nela esperava-se que os estudantes já compreendessem o conceito relacionado à medida, ou seja, já esperasse que eles compreendessem o que era centímetro e o que era metro, que eles já pudessem pensar nas transformações e ainda operassem. Em nossas análises, destacamos, dentro da atividade, 4 expressões, a mais quanto falta menos que 4 vezes. As expressões destacadas indicam que o professor tem a possibilidade de potencializar a ideia de comparação. Todavia, nossa análise nos permitiu considerar que a proposta dada aos discentes apenas envolve comparação de quantidades, que a atividade propõe a consolidação da ideia de medir, esperava-se já que as crianças conhecessem os conceitos de centímetro e metro. Nessa atividade não é tratada a ideia de iteração de unidades e, no nosso estudo, iterar unidades é a sustentação da ideia de medida de comprimento, como acúmulo de unidades colocadas sem deixar espaço entre as unidades, e estas representam um valor numérico. A atividade nos permite considerar que há formalização das ideias dentro do eixo de números. Não se potencializa o pensamento dos estudantes envolvendo grandeza contínua. Ao analisar as recomendações dadas ao professor, a pergunta que nos fica: o professor pode ir além? Analisando as recomendações dadas ao professor na perspectiva de que ele possa ampliar a atividade e ir além, nos colocam algumas reflexões. A atividade propõe apenas um cenário que envolve medição. Os estudantes têm o desafio de operar, porém, ao operar, não necessariamente os estudantes estão operando dentro do campo das grandezas, e sim dentro do eixo de números e operações. A atividade requer do professor um conhecimento específico para o ensino, para que ele possa potencializar o ensino de medida de comprimento. E as recomendações ao professor não lhe subsidiam para que ele possa mobilizar esse conhecimento e, por conseguinte, fazer com que os estudantes ampliem o seu olhar para a ideia de medida. Agradecimento à CAPES pelo subsídio à pesquisa. Nossas referências. Meu muito obrigado a todos.